mostrar para vocês o que ele tem por dentro e quais são os nomes das peças mais comuns. Antes disso, vocês podem ver aqui o painel frontal, tá? Onde tem basicamente os botões liga e desliga. Alguns têm portas USB para você ligar eventualmente um teclado, um mouse e também um monitor. Não são todos que têm essa opção. Aqui a gente tem um painel que ele tem um LED indicador para cada um dos itens da máquina. Também não é todo equipamento que tem esse painelzinho frontal, mas ele é muito útil porque, por exemplo, ele tem um LED para cada um dos pentes de memória, para cada um dos processadores. Então, se deu problema num pente de memória, vai acender o LED correspondente, você já sabe qual é o componente que está com defeito. Parte frontal do servidor, além disso tudo aqui, geralmente a gente tem o acesso aos HDs. Então aqui a gente tem uma gaveta, ela está vazia, mas geralmente o HD vai parafusado nela. Ela é bem simples de ser trocada, né? Que é para ser uma coisa rápida, afinal de contas é um servidor, ele não pode ficar muito tempo parado. Então aqui você tem as gavetas dos HDs e aonde não tem HD, você tem só uma tampinha que a gente chama de filler, que é para não deixar o buraco aberto aqui e não ter problema de entrar algum inseto, alguma coisa assim. E também é interessante você deixar os buracos tampados do seu servidor para que o fluxo de ar que entra pela máquina e sai, ele entre pelos lugares corretos. Então, por exemplo, nessa máquina a gente tem uma entrada de ventilação que é essa daqui. Então, o correto é o ar entrar por aqui e percorrer um trajeto que vai refrigerar os componentes internos, não é para o ar estar entrando por esses buracos. Aqui na parte traseira a gente tem duas fontes de alimentação, também bem simples de serem trocadas, podem ser trocadas com a máquina ligada inclusive. Tem duas fontes, se uma parar de funcionar, a outra mantém o equipamento funcionando. E aí, sem precisar desligar o equipamento, sem precisar parar o servidor, você pode substituir a fonte que está danificada por outra, religar e ele volta a funcionar. Não é todo equipamento que tem duas fontes e ele consegue funcionar com apenas uma. Aqui a gente tem alguns conectores USB, vários conectores de rede, algumas placas periféricas aqui, né? E um conector para o vídeo também. Então agora vamos abrir, também é bem simples, basta você deslocar essa trava aqui, e você tem acesso aos componentes internos do servidor. Então aqui a gente tem, basicamente é uma guia, tá? Isso daqui serve basicamente para direcionar o fluxo de ar para os dissipadores, que é onde é necessário. Então o que a gente tem aqui? Temos, neste caso, dois dissipadores. Aqui, isso daqui é um dissipador. O processador, na verdade, está aqui embaixo, tá? Também é bem fácil de ser removido. Então, aqui está o dissipador, ali embaixo está o processador. O dissipador, ele ajuda a retirar o calor desse processador para que ele não tenha problema de superaquecimento. Aqui também vocês veem vários slots, a gente chama de slots de memória, que é onde você coloca os pentes de memória que são usados nessa máquina. Ele tem uma série de ventiladores que também são bem simples de serem substituídos, você não precisa desligar a máquina para isso, tá? A gente também chama esses ventiladores de coolers, tá? Aqui a gente tem um outro item que é chamado de riser board. Então, basicamente, qual que é a função? Tem aqui alguns slots, tá? E como esse servidor ele tem uma altura baixa, se você colocasse uma placa de expansão aqui, ela não iria caber. Então, basicamente, ó, essa placa aqui, ela pega esse slot e rebate. Então, agora eu vou montar as placas periféricas aqui, que tem um espaço maior, onde você consegue colocar ela sem problema. Então, geralmente, né, além disso que a gente já mostrou para vocês, tem um painelzinho frontal, que pode ser esse mais elaborado, ou um painelzinho simplesmente com alguns botões de liga e desliga, ou reset, e alguns LEDs indicadores. A gente mostrou para vocês que essa máquina aqui tem duas fontes.
Então aqui eu tenho uma placa na qual essas duas fontes estão ligadas e essa placa aqui vai espetada na placa-mãe. Placa-mãe é essa placa principal que vai aqui, que acomoda todos esses componentes. Então o que acontece? Geralmente quando eu tenho duas fontes, eu preciso ter uma placa que a gente chama de Power Distribution Board. O que essa placa faz? Bom, essa daqui é uma placa avulsa. Às vezes ela está na própria placa-mãe embutida, tá? A fonte vai conectada direto na placa. Não é o caso dessa daqui. A fonte vai ligada numa espécie de riser board aqui para depois ser conectado na placa. Qual que é a função de uma Power Distribution Board? Eu vou entrar aqui com duas fontes, tá? E vai ter uma única saída que vai para a placa-mãe. Então, essa placa aqui ela vai gerenciar o fornecimento de energia dessas fontes que vai ser enviado para a placa. Então, numa condição normal, eu vou ter uma fonte fornecendo metade da energia que a máquina está consumindo e a outra fonte fornecendo a outra metade. Se der problema numa das fontes, essa placa aqui vai fazer com que toda a energia consumida pelo servidor seja derivada de uma única fonte. E para finalizar, vocês viram que aqui eu tenho uma gavetinha onde eu encaixo os HDs. E esses HDs, eles vão conectados aqui. Nós chamamos isso daqui de back panel. Então, quando você coloca um HD numa gaveta, a gaveta vem e o HD encaixa aqui. Então, esse é o back panel. Aqui eu vou conectar energia para alimentar os HDs e vou colocar o barramento de dados para a transmissão de informações da placa-mãe ou da placa controladora para esses HDs. Então, essa placa aqui ela vai receber energia e dados e vai mandar isso para os HDs que estão montados aqui na máquina. Essa máquina aqui ela tem ainda uma controladora embutida, o chip que faz o controle dos HDs, né, que é o responsável pela formação de um RAID, que vai fazer o acesso dos discos. Nessa máquina aqui, ele é embutido, tá? Eventualmente você pode ter ele espetado na placa, mas no caso esse aqui é embutido. Ele tem uma placa aqui que é o cache, ou seja, os dados são transmitidos e recebidos primeiro por esta placa antes de irem para os discos. Por isso que ela tem ligado nela uma bateria, porque eventualmente se acabar a energia e os dados ainda não foram transmitidos para o disco, essa bateria aqui fica alimentando essa placa, porque aqui são chips de memória RAM. Então ele vai manter essa placa alimentada para que você não perca os dados que ainda não foram enviados para o HD, que estão aqui provisoriamente no cache, para que em caso de falta de energia você tenha a condição aí de ter um tempo para a energia voltar antes de você perder essas informações. Então aqui a gente tem o que seria a controladora, o cache e a bateria que mantém os dados do cache.